Agora sim. Boa noite, Pai do Senhor. Vamos começar a nossa live. Nós vamos falar sobre Marta e Maria. É o tema que a nossa pastora Dalva nos trouxe de tarde, na tarde da bênção. Ela abordou esse assunto e eu quis também reforçar o que ela disse à tarde. Foi uma bênção a live. Recomendo toda terça-feira, a partir das 15 horas, tarde da bênção com a nossa pastora Dalva. Amém. Abimael Silva está aí conosco. Tiago, pastora Gisele, Berê, Pai do Senhor a todos. Maria Lúcia, Pai do Senhor, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Nós vamos falar sobre Marta e Maria. Foi o assunto tratado nessa tarde, né? Pela nossa pastora Dalva. E eu queria reforçar este assunto. Estive conversando mais cedo com ela. E foi bênção. Nós vamos ler Evangelho. O som tá bom? Beleza. Nós vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42. Vamos esperar mais um pouco os irmãos entrarem. Vai ser bem breve, irmãos, bem objetivo. Vamos ver em qual desses dois personagens a nossa vida tem se encaixado, né? Não somente nesse tempo de epidemia, mas ao longo dos anos, né, que nós temos vivido na igreja, na presença de Deus. E nós vamos ver em qual desses personagens as nossas vidas se encaixam, né? Se é em Marta, se é em Maria. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus, nós te pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos envie o teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender, ó Pai, o que a tua palavra nos diz, para que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através dessa palavra, para que juntos nós possamos meditar e compreender qual é a sua vontade e o seu propósito para as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Natália, Pai do Senhor, boa noite. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre Marta e Maria, Lucas capítulo 10, verso 38 ao 42. Amém? Eu vou estar lendo o texto, irmãos. Vai dizer assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.
Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Amém? Deus abençoe pastora Dalva, que entrou agora, Amanda, pastor Ronaldo. Deus os abençoe. Que nós lemos que Marta e Maria, né? Uma estava preocupada com muitas coisas e a outra estava aos pés de Jesus. Amém, pastora Dalva? Deus abençoe. Nós vamos ver aqui, irmãos, que logo de cara no versículo 38, o Senhor ele fala muito forte ao nosso coração. Eu vou ler de novo. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Trazendo para os nossos dias, Pai do Senhor, pastora Dalva, trazendo para os nossos dias, o que o Senhor nos revela aqui, através desse versículo, é que Deus ele está passando em nossas casas nesse momento. Ele está passando para nos observar, para nos instruir, para nos ensinar e nos mostrar qual é o seu real propósito, a sua vontade para as nossas vidas. Ele estava passando naquela aldeia e Marta o recebeu na sua casa, assim o Senhor, ele também está passando neste momento na sua casa. Aí você deve se perguntar, mas como eu posso ter certeza que o Senhor está na minha casa? Como eu posso acreditar no que você está falando, que o Senhor neste momento ele está aqui dentro da minha casa? É fácil, irmãos. Eu vou te provar com 2 textos. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ou seja, a própria palavra que você está ouvindo agora são as palavras de Deus. Porque no princípio Deus era o Verbo. Ou seja, o que eu estou falando agora não vem de mim, mas vem de Deus. E a partir do momento que você clicou nessa live, você convidou para que Jesus entrasse na sua casa. E que para que você tenha certeza que ele realmente entrou na sua casa, você está ouvindo uma palavra que não vem de mim, mas vem de Deus. A palavra que é o próprio Deus falando com o seu povo. Como nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Ah, irmão, mas será que Deus está mesmo na minha casa? Está sim na sua casa. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai dizer assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, para te provar que o Senhor ele está na sua casa, eu usei esses 2 textos, dizendo que no princípio ele era Deus, ele era o Verbo, e o próprio Verbo era Deus, que estava no princípio. E agora nós lemos em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Que esse corpo, ele não é nosso, mas é de Deus. O Espírito que nós temos não é nosso, mas é de Deus. Porque foram comprados por um bom preço por Deus, segundo diz a palavra. Então aí nós comprovamos que, assim como o Senhor ele estava passando de aldeia em aldeia e entrou na casa de Marta, agora ele também está passando aí na sua casa.
que agora Ele também está falando com você através da palavra dele, e que você é a casa que Deus habita, que você é a casa que Deus entrou, porque você é o templo do Espírito Santo. Quando nós nos referimos a esse termo casa, não é a casa física de tijolo, de barro, de bloco, mas sim é essa casa aqui, essa matéria que Deus, Ele habita em nós. Amém? Pode ser, Cleito. Deus abençoe. E no versículo 39 vai dizer assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Ou seja, esse versículo vai nos dizer que Maria, ela estava sempre, ela tinha esse costume de ouvir os ensinamentos do Mestre. E a palavra grega, que tem por nome ekoen, significa que ela continuamente ouvia o Mestre. Ou seja, já era um costume de Maria, de sempre quando estava na presença do Mestre, ela parava tudo o que estava fazendo, ela se assentava para ouvir aquilo que o Mestre ele tinha para falar para ela. Aquilo que o Mestre queria instruir, aquilo que o Mestre queria como um propósito para a vida dela, tanto em ensinamentos como em instrução. Maria, ela parava, sentava e ouvia. E é isso que o Senhor está nos convidando a fazer nessa noite. Parar, né, dar um tempo nas coisas que você está fazendo, para que você possa ouvir agora a voz do Senhor, para que você possa ouvir o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? E no versículo 40 vai dizer assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se de Jesus, do Senhor, ela disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Ou seja, Marta, ela estava fazendo muitas coisas. Marta, ela estava muito ocupada. E a palavra grega periespato significa separado ou afastado, portanto distraído ou sobrecarregado. Ou seja, Marta, ela estava fazendo muitas outras coisas para servir o seu Senhor. Porém, ela estava distraída, ela estava sobrecarregada e ela não estava conseguindo parar para prestar atenção naquilo que o Mestre tinha para dizer para ela. E muitas pessoas, irmãos, têm se afadigado, têm se distraído, têm se afastado dos caminhos do Senhor. Só que muitas das vezes não é por causa que elas estão fazendo como Marta, trabalhando, tentando servir de melhor forma o Senhor, mas elas estão distraídas, elas estão afastadas, porque elas têm se apegado às coisas do mundo, às coisas materiais, às coisas terrenas, né? Essas coisas, essas tarefas diárias têm afastado elas da presença do Senhor, né? Veja que aqui Marta, ela estava fazendo as tarefas para agradar melhor ao Senhor, mas muitas das vezes hoje nós estamos fazendo muitas coisas para buscar para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio conforto. Trabalhamos demais, queremos fazer muitas coisas, né, fora da igreja, pelo nosso bel prazer. Só que muitas das vezes não é isso que o Senhor ele requer de nós. Porém, no versículo 41, Jesus vai dizer assim: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ou seja, todas as vezes que o Senhor ele queria expressar algo incisivo, ou usar uma expressão mais impressiva, né, mais contundente, mais forte, ele sempre usava das mesmas petições, das mesmas repetições dos nomes, como ele usou aqui, Marta, Marta. Por exemplo, em Lucas, capítulo 22, verso 31, ele vai alertar a Simão e fala assim: Simão, Simão, Satanás tem pedido para se andar contigo. Veja que ele usa duas vezes o nome Simão, Simão. Em Atos 9, versículo 4, ele vai dizer a mesma coisa para Paulo. Vai falar assim: Saulo, Saulo,
por que me persegues? Ou seja, quando o Senhor ele quer tratar direto conosco e pôr uma força maior, um ímpeto maior, ele fala dessa maneira: Marta, Marta. E no versículo 42 vai dizer assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Ou seja, Marta ali estava fazendo várias coisas para agradar ao Senhor, né? Mas o Senhor disse para ela que uma coisa só era necessária, e que essa uma coisa Maria tinha escolhido e não seria tirado dela. Muitas das vezes nós estamos falando assim na igreja, né? Vamos usar esse termo de igreja. Nós fazemos tantas coisas, né, irmãos? Nós queremos evangelizar, nós queremos dar estudo, nós queremos servir ceia, nós queremos pregar, nós queremos limpar a igreja, mexer no som, ser músico, entre outras coisas. Nós queremos fazer tantas coisas na casa do Senhor, mas a principal nós muitas das vezes não fazemos, que é parar um pouco e ouvir a voz do Senhor. É como o nosso pastor Márcio ele sempre diz, sempre no início do ano nós fazemos uma campanha, né? E nós colocamos diante de Deus os propósitos que nós temos para realizar diante de todos os meses, né, até o final do ano. E nós escrevemos tudo aquilo que nós queremos fazer, né, irmãos? Nós damos ideias, nós colocamos projetos. E muitas das vezes a gente não consegue realizar esses projetos, essas ideias, porque nós estamos tão atarefados em afazeres, tão atarefados na nossa vida também fora da igreja, que nós não conseguimos parar e ouvir e prestar atenção naquilo que o Senhor ele quer falar conosco, né? E aqui diz que Maria, ela foi feliz, ela parou tudo que estava fazendo para ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos usar esse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo difícil. Nós estamos tão igual Marta, tão distante do Senhor, tão preocupada em expor as nossas opiniões políticas, religiosas, né? Nós procuramos culpado para tantas coisas, né? Por exemplo, nessa crise, nós procuramos os políticos, dizemos que eles são culpados por isso ou por aquilo, por causa dessa pandemia que está matando vidas. Outros são a favor de ficar na quarentena, outros são a favor que libere para abrir os comércios, igrejas, etc. Só que nós não paramos para pensar, né, e para refletir, e nem para ouvir a voz do Senhor, né? Qual é o propósito do Senhor sobre todas essas coisas, né? Se não me falha a memória, em Malaquias, capítulo 1, verso 10, vai dizer que o povo de Israel, o povo de Judá, os sacerdotes, todos estavam se apostatando da fé, estavam oferecendo animais cegos, animais com defeitos, acendendo em vão o fogo do Senhor, né, para consumir a oferta no altar. E Deus, ele brada, né, através do profeta Malaquias. Outros defendem que era o próprio anjo do Senhor, outros defendem que talvez fosse João Batista, a mensagem, enfim. E no versículo 10, Deus vai falar assim: quem me dera que alguém fechasse as portas do templo, para que vocês não entrassem aqui e acendessem o meu fogo em vão, para que vocês não ofertassem em vão, porque eu não tenho recebido o culto de vocês. Porque aqueles sacerdotes, aquele povo já estavam se apostatando da fé, se apostatando da lei, servindo por servir, oferecendo por oferecer. E se você parar para analisar, as nossas igrejas, né, no modo geral, elas estavam assim. Pessoas entravam de um jeito na casa do Senhor e saíam piores. Pessoas entravam, não tinham nem reverência de dobrar o seu joelho e orar, né? Em reverência ao Senhor, em reverência ao lugar santo. As pessoas estavam servindo de qualquer jeito, pregando de qualquer jeito, tendo uma vida de qualquer jeito, pensando que estavam
agradando ao Senhor com o seu louvor, com as suas palavras, né? Com as suas lágrimas, que não vinham verdadeiramente do coração. Estavam como Marta, distraídas, longe da presença do Senhor. E eu quero encerrar essa live te fazendo refletir um pouco. Neste período que você tem vivido de pandemia, de quarentena, quem você tem sido? Marta ou Maria? Será que você tem se afastado mais do Senhor com suas ocupações, ficado distraído com o mundo? Ou tem sido igual a Maria, escolhendo a melhor parte, ouvindo os ensinamentos do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, para saber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dele para a sua vida? E eu quero levar esses dois tipos de mulheres, esses dois personagens, Daniel, quero usá-las como uma representação de duas igrejas. E agora a pergunta é um pouco diferente. Qual igreja você tem sido? Uma igreja ocupada? Uma igreja morta? Como Marta estava espiritualmente falando, né? Vamos usar esse termo assim. Ou você tem sido uma igreja avivada? Uma igreja que tem ouvido a palavra do Senhor, como foi Maria? Quem será que você tem sido? Qual tipo de igreja que você tem sido? E para encerrarmos aqui, eu entendo que nós devemos ter uma vida de atividade, sim, como Marta. Mas antes de tudo, nós temos que ter um coração igual de Maria. Nós devemos sim estar trabalhando para melhor atender o público da igreja. Nós devemos trabalhar sim para o Senhor, nos esforçar sim para o Senhor, mas nada deve ser tão importante como parar para ouvir a voz do Senhor, parar e ouvir a palavra do Senhor, parar e ouvir os ensinamentos que Ele quer nos trazer. Nesses tempos difíceis, nesses tempos de epidemia, o Senhor ele tem levantado homens e mulheres como Maria, que tem deixado um pouco de lado os seus afazeres, as suas ocupações, e tem parado para ouvir a voz do Senhor, e também tem parado para oferecer algo do Senhor para a sua vida. Então que você possa ser uma Maria, que você possa parar um pouco de se preocupar com esse vírus, com desemprego. Eu sei que nós todos estamos necessitados, mas nós servimos um Deus que Ele é um Deus de provisão, um Deus que abre porta onde não tem porta, é um Deus que pode curar, que pode restaurar. Recentemente nós vimos muitos testemunhos, né, de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor e foram curadas do vírus, estavam na UTI internada, depois se recuperaram, ficaram em casa, né, na quarentena, e hoje já estão bem, estão trabalhando. Então o Deus que nós servimos é um Deus que Ele é um Deus de provisão, um Deus que cuida de nós, né? Mas é importante que nós venhamos também parar para alimentarmos da palavra dEle, ver qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para as nossas vidas. Amém? E fique com essa reflexão. Qual igreja que você tem sido? Uma igreja ocupada que não tem tempo para ouvir ao Senhor? Ou uma igreja que, independente de qualquer coisa, de qualquer circunstância, tem estado firme ali, mesmo na luta, na batalha, na dor, tem ficado ali aos pés do Senhor, né, ouvindo o que Ele tem para você, ouvindo a palavra dEle, né, porque não tem melhor escolha, irmãos, do que essa, do que estarmos diante de Deus, ouvindo a sua voz e ouvindo as suas palavras. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor nos deu essa noite. Você possa ter entendido, espero que você possa ter sido tocado pelo Espírito Santo de Deus e que principalmente você reflita. Quem você tem sido nesse momento? Marta ou Maria? Amém?
Deus abençoe a todos. Queria fazer uma oração para a gente encerrarmos. Amém? Deus, muito obrigado por mais uma live que o Senhor nos permitiu gravarmos, Senhor. Obrigado, Pai querido amado, que mesmo sendo Marta ou mesmo sendo Maria, o Senhor é aquele que tem uma palavra para cada um de nós, Senhor. E não importa, Pai querido amado, quanto nós estejamos ocupados ou distantes, ou até mesmo prostrados aos Teus pés, mas o Senhor sempre terá, Pai, uma palavra para nós. E essa palavra foi liberada nessa noite, Senhor, para que nós venhamos, ó Pai querido amado, refletirmos sobre qual posicionamento nós temos tomado, Senhor. Se é um posicionamento de estarmos distante de Ti, ou um posicionamento de estarmos perto de Ti, ó Pai. Meu Deus querido, meu Pai amado, eu te peço, para aqueles que estão distraídos, ó Pai, que estão distantes de Ti, possam ser alcançados através dessa palavra e possam vir despertar, Senhor. E que eles possam se achegar mais perto de Ti, ó Deus. E aqueles que já estão, Senhor, diante da Sua presença, que já estão próximos a Ti, que essas pessoas também possam, Pai querido amado, através de suas vidas, através da Sua palavra, ó Deus, alcançar essas pessoas e trazê-las mais perto de Ti. Pai querido amado, eu te peço para que o Senhor abençoe a cada vida que esteve conosco nessa noite, a cada vida, Pai querido amado, que deixou seus afazeres para ouvir uma palavra, Pai, que vem de Ti. Meu Deus querido, meu Pai amado, abençoa cada um deles e supre as suas necessidades, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que você possa ficar com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo a todos, orem por mim, orem pelo meu lar. E amanhã nós teremos culto às 20 horas, amém? Será transmitida pelo nosso Facebook também. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma ótima noite, amém?